Meu nome é Plínio Tomás, eu sou engenheiro civil formado na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. O meu objetivo é socializar o conhecimento. Agora vou apresentar método hidrológico estacionário e não estacionário. Vamos agora apresentar modelos hidrológicos estacionários e não estacionários. Problema: quando examinamos uma série muito grande de medidas de vazões de rios ou de precipitações anuais em determinado local, ficamos curiosos em saber se as séries se mantêm constante ou, devido a mudanças climáticas naturais ou desmatamentos, que são as causas antropogênicas, aumentam ou diminuem. As séries podem ter aumento abrupto, lento ou não ter aumento nenhum, né? O assunto é muito complexo e o Richard McQueen, aquele famoso engenheiro americano, que escreveu vários livros, em 2007 ele falou: as mudanças são inevitáveis, sempre vai ter mudanças. Então, eu vou definir o que são modelos estacionários para todo mundo saber a mesma coisa, né? Modelo estacionário em hidrologia são aqueles em que o momento, olha que interessante, ele chama o momento é a média, a variância e skewness, né? A variância é o quadrado do desvio padrão. Então, a média é o desvio padrão e o skewness, ou a média, a variância e skewness, né? Às vezes eles colocam só média e variância, ou só média e desvio padrão, é tudo a mesma coisa. Se são constantes ao longo do tempo. Se é constante, você tem uma série hidrológica, se é constante a média, a variância, você tem um modelo estacionário. O modelo não estacionário, em hidrologia, são aqueles em que o momento, quer dizer, a média, a variância e os skewness são difíceis de se prever, entendeu? Eles não são constantes, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso separar de 30 em 30 anos, fazer um modelo, né? E verificar a média, o desvio padrão de 30 em 30 anos para verificar se são constantes, se aumenta ou diminui. Isso é feito bastante na prática. Eu vou mostrar um estudo que foi feito aqui na região do Sudeste, Centro-Oeste e Sul. É muito interessante esse estudo, e eles concluíram que 60% das séries são não estacionárias. Mas as séries estacionárias não morreram, não é? Como eu li outro dia no livro, quando falaram assim que o Mark Twain tinha morrido, ele pôs no jornal: eu só queria comunicar para vocês que eu não morri, que eu estou vivo. Então as séries estacionárias existem, como também existem as séries não estacionárias, né? Então é importante saber essas coisas, né? Que nesse estudo que foi feito aqui do Rio Tietê, Paraná, Rio Iguaçu, o Rio Grande, Paranapanema, indicaram a existência de séries mensais de vazões nos rios não estacionárias, né? Em 34%, 34 das 55 poços pluviométricos, eles acharam mudanças abruptas nas séries, e as séries viraram, em vez de estacionárias, são não estacionárias. Então, vê como as coisas vão mudando ao passar do tempo, né? Eles verificaram isso também para análise de energia elétrica. Isso que é interessante, né? Você vai produzir energia elétrica, então às vezes chove mais, chove menos, você tem que estudar essas variações, ver como é complexo o problema. Agora eu estou mostrando, existe uma British Standard na Inglaterra, da norma europeia 12056-3/2000, é sobre instalações prediais pluviais, né? Então, eles têm o período de retorno em função do risco e do N. N é o número de vida útil dos anos, né? Então, devido às séries não estacionárias, devido às mudanças climáticas causadas pelo homem, né, ou natural, é que se está adotando na Europa novas maneiras de estimar o período de retorno, né? Então, eles fizeram uma nova maneira de estimar o período de retorno, que eu tenho aqui, TR, igual a 1 dividido por 1 sobre R,
R é o risco, eles colocam uma coisa nova que nós não estamos usando aqui no Brasil ainda, é o risco, infração, e N é a vida útil da obra que você imagina. Então, eles fazem isso mesmo porque na Europa está havendo uma mudança climática. Um outro conselho, se você tem um monte de séries hidrológicas novas, a melhor coisa é usar o método de Gumbel. O método de Gumbel é muito bom para o Brasil, porque o Brasil apresenta dados que não são muitos dados, não são confiáveis. Então, ao invés de você usar o método americano, Log Person 3, usa o método de Gumbel, que para o Brasil é o melhor. Então, sempre para você atualizar, você pega o método de Gumbel, usa o método de Gumbel, aí você faz uma equação de intensidade de chuva, ou pode usar o método de Gumbel para cálculo de uma vazão de rio. Esse Richard McQueen, o McQueen que todo mundo conhece, ele fala que um grande problema que tem, você nunca sabe onde começa o breakpoint, onde começa a mudança. É interessante, você não sabe o ponto exato que começou a mudança. E ele fala que tem ainda muitas incertezas em todos os métodos de análise para ver se uma série é estacionária ou não estacionária. O interessante dele falar isso é que ele fez livro de estatística sobre essas coisas e ele fala umas coisas com bastante propriedade, é muito interessante. Agora eu escrevi ali, veja a complicação, né? O McQueen, em 2017, ele tem um artigo no capítulo 19, num livro, Handbook of Applied Hydrology. O primeiro livro que foi feito disso aí, Handbook of Applied Hydrology, foi o Vente Show. Mas em 2017, esse Vijay Singh pegou mais de 100 pessoas e fizeram um livro muito grande em papel e digital. Eu tenho os dois, papel e digital, e o McQueen escreveu o capítulo 19 desse livro, né? Então, no livro, o McQueen fala sobre o teste de Spearman, que está no livro do McQueen, livro de hidrologia dele, no livro que está aqui embaixo eu coloquei de Modeling Hydrology Change with Statistical Method. Esse é o livro de 2003. Então ele fala do livro de Spearman, do método de teste de Spearman, e salienta que pode ser usado com mudanças graduais e não radicais. Ele fala do método de Mann-White, que pode ser usado em mudanças abruptas. E o teste de Kendall, que o teste é usado quando a variável é gradual. Então você vê, mesmo o próprio McQueen, que fez todos esses métodos, ele não confia muito nesses métodos também, não é? E no final o McQueen fala assim, eu tenho duas notícias, uma boa e uma má. A má notícia é que os modelos hidrológicos, todos os métodos que ele conhece, de série não estacionária, são deficientes. Ele não viu um modelo perfeito. Se fosse perfeito, não tinha tantos modelos como existem, né? Seria um só. Mas ele fala que não existe nenhum. Uma boa notícia para ele é que isso dá para os jovens muita pesquisa que pode ser feita. Achei interessante a ideia do McQueen. Então, vou mostrar um método aqui de Fish T Student que foi feito aqui pelo Gupta. Esse Gupta escreveu um livro, né, Hydrology and Hydraulic Systems, né? E ele é um homem muito importante também nos Estados Unidos. E nesse livro ele dá um método. Então eu estou dando um método que é fácil de usar. Eu uso de vez em quando, mas também não é um método super correto como todo mundo pode saber. Não existe nada ainda que para resolver todos os problemas, né? Então eu uso para ver se a série de dados hidrológicos são estacionários ou não estacionários. Então, o método vai usar o método TED Student. Né? TED Student é um método que foi feito para pequenas amostras, até 30 amostras. Por isso que eu coloquei de 30 em 30 anos. O método é bastante simples, de TED Student, né? Então, eu peguei nos dados do livro do Gupta, adaptei um exemplo dele, que ele põe nas unidades do sistema inglês, eu passei para o sistema SI, metro cúbico por segundo. Então, eu tenho uma série base, que eu considero o movimento não estacionário, né? Eu tenho uma série Y que eu quero ver se é homogênea ou não. O americano, em vez de usar o nome estacionário, ele chama homogênea.
não homogênea ou não estacionário. É a mesma coisa, né? Então, você tem aqui sempre a média e o desvio padrão embaixo. Então, eu vou usar o primeiro passo, eu explicar com um exemplo, né, que eu estou comentando com ele. Ele vai fazer pelo método de Fisher, ele vai ficar o F calculado, vai ser o desvio padrão da série X, né, a série base, ao quadrado. O desvio padrão ao quadrado é a mesma coisa que a variância. Dividir por desvio padrão da série que eu quero examinar, outra série Y. Então, eu verifico os dois aqui, né? Então, no caso aqui, esse X é 284 e esse Y 447. Aí eu calculo isso aqui, o quadrado, os dois quadrados dá 0,40, né? Vamos agora entrar na tabela de distribuição F. O NX e NY. NX eu tenho 18, no NY eu tenho 20 dados para examinar. 18 menos 1, 17, aqui dá 19. Escolhemos um nível de significância de 5%, ou seja, 0,05. É a mesma coisa que 95% de probabilidade. Só para lembrar, o McQueen critica essas coisas que se faz do nível de significância, que ele acha que isso não tem muito sentido. Mas, atualmente, eu acho que tem sentido. Eu uso isso aí. Nível de significância de 5%. Mas você vê como as coisas estão sendo discutidas bastante ainda, né? Então, eu entro nessa tabela aqui. Então, o valor de F para 95% de probabilidade, ou seja, 0,05 de significância. Eu vou entrar aqui, né, onde está a significância, eu tenho os valores de X e valor de Y, eu acho o valor aqui, ó. Então, para 5% de nível de significância, 95% de probabilidade, eu entro na tabela, eu achei o valor. Antes eu tinha achado 0,40, né, que eu tinha calculado, eu achei 2,1. Então, 2,1 é maior que 0,40, significa que as séries são homogêneas quanto ao desvio padrão, entendeu? Quanto à variância, né? Elas são homogêneas. Eu não vi sobre a média ainda. Eu tenho que ver duas coisas, sempre a média e o desvio padrão. Agora eu vou ver sobre a média. Se é válida a hipótese de que são homogêneas os desvios padrões, né, das duas séries, então vamos para a segunda parte, que é as médias. Se as médias são homogêneas ou não. Ver se as séries são estacionárias ou não estacionárias. Então, distribuição do T-de-estudo. Então, o V de estudo, V é NX mais NY, menos 2. É 18 mais 20, menos 2 dá 36. Aqui daria 38, menos 2, 36. Então, vamos achar no T de estudo calculado. Eu vou pegar o T de estudo calculado e depois vou ficar numa tabela. Eu vou pegar essa fórmula na grandona aqui, que eu vou escrever do lado aqui, ó. É a média Y menos X. O NX eu tenho, o SX eu tenho, o padrão. É só substituir os dados aqui. É só substituir os dados aqui e eu tenho calculado 0,09. Então, eu tenho 0,09. Agora eu vou entrar no T de estudo, na tabela, tem adiante, né? Essa tabela eu tirei de um livro de estatística do SimCity, né? Então, com 0,05, que eu quero, né? Significância de probabilidade, e com 36 já achamos T igual a 1,6, que é maior que 0,09. Então, eu entro aqui, ó, eu botei aqui para mostrar onde eu estou entrando, eu entro aqui, eu acho o valor ali que dá 1,6, que é bem maior que 0,09. E, portanto, as duas séries são estacionárias, entendeu? Ou elas são homogêneas. É um método simples de fazer esse de Fisher, né? E T de Student. Isso aqui é só uma bibliografia que eu falei, né? Aquele caso que eu falei da região do Sudeste, aqui tudo foi feito pelo esse Zuniga em todo 2021, um estudo muito bem feito. Esse aqui é uma das normas da Europa, tem as normas tanto a British Standard como a DIN, as mesmas normas. Eu traduzi para o português instalações prediais pluviais. Esse aqui é o famoso handbook aqui do Singh, né, que substituiu o livro do Ventechot, né? Esse aqui é o livro do McQueen sobre estatística, de moderna hidrologia, change, estatística, método.
Bom, muito obrigado. Meu nome é Plínio Tomás, como eu já falei. Eu tenho mais de 50 livros digitais nesse pliniotomás.com. Se quiser escrever para mim, é pliniotomás@gmail.com. No YouTube eu tenho mais de 93 vídeos no YouTube, Plínio Tomás Engenharia. Obrigado novamente.